amigurumeira! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à primeira aula da nossa oficina Era Uma Vez. Juntas nós vamos tecer um dos personagens mais clássicos, dos contos mais clássicos do Brasil e do mundo, a Chapeuzinho Vermelho. Para quem não me conhece, o meu nome é Ju Sanches e eu vou ser a sua professora de amigurumi aqui nessa semana. Eu faço amigurumi há 8 anos e há mais ou menos 5 anos eu comecei a ensinar nas redes sociais as minhas técnicas de amigurumi e também de venda. E hoje eu já ensino mais de 10.000 alunas nos cursos da Kako Amigurumi. E se você é uma dessas minhas 10.000 alunas, seja muito bem-vindo e um beijo especial para você. E aqui nesse evento nós vamos fazer um amigurumi do zero até você sair daqui com o seu amigurumi nas mãos. Ou melhor ainda, sair daqui com o seu amigurumi vendido. Já pensou você participando de um evento gratuito e ainda sair dessa oficina com dinheiro no bolso? Olha que isso já aconteceu com muitas alunas. Tem aluna que ainda nem assistiu essa oficina e já tem encomenda do seu personagem. E isso pode acontecer com você também. E durante essas aulas eu também vou te dar dicas e truques para você vender o seu amigurumi, se esse for o seu desejo. Se você é iniciante, pode ser que você ache um pouco difícil essas primeiras aulas, mas eu tenho um recado especial para você. Não desista! O amigurumi é muito mais fácil do que você fazer tapete, suplá ou até outros tipos de artesanato. Isso porque a gente só usa 5 pontos base, apenas esses 5 pontos. Então, se você tiver dificuldade para fazer o seu primeiro ponto ou o segundo ponto, calma, porque é apenas 5 pontos. Depois que você aprender esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer amigurumi. Seja um amigurumi que você queira, que o seu filho ou seu neto queira, ou até mesmo que o seu cliente desejar. Então, eu quero te pedir uma coisa. Assista a essas 4 aulas. Hoje nós vamos fazer os bracinhos e as perninhas. Amanhã nós vamos fazer o vestido e o corpinho. Depois de amanhã nós vamos fazer a cabeça e no último dia nós vamos aprender a fazer o cabelo e os últimos detalhes. E mesmo que hoje pareça difícil demais, eu vou te dar 3 dicas para você chegar até o final. A primeira dica é: não desista. Se está parecendo difícil, é porque você está começando algo novo. E começar algo novo exercita o seu cérebro. E isso é muito bom para sua saúde emocional e para sua saúde física também. Então, se estiver difícil, pense assim, ó, eu tô exercitando o meu cérebro. A segunda dica é: assista às 4 aulas. Talvez você faça a primeira aula e na segunda você fala, depois eu faço. E você acabe deixando para a última aula. E essas 4 aulas são gratuitas, mas elas vão ficar disponíveis apenas por uma semana. Então, no domingo, todas as aulas vão sair do ar. Então, faça junto comigo, conforme eu for liberando cada aula, já faz ela, já mata a aula do dia e você fica livre disso. E chegamos à terceira dica, que é: não fique desmanchando o seu amigurumi. Se você começou agora, é natural que os seus pontos não fiquem todos certinhos, que fique mais largo do que o meu ou até mais apertados do que o meu. O importante é você finalizar o seu primeiro amigurumi. E mesmo que ele fique o mais feio de todos, você vai guardar ele com todo o carinho do mundo, porque ele vai ser o início da sua jornada no amigurumi. Eu falo isso porque o meu primeiro amigurumi eu guardo até hoje com muito carinho, mesmo ele sendo o mais feio que eu fiz até hoje. Separe 1 hora por dia para estar aqui comigo. Essas aulas ao vivo, elas são muito especiais, porque durante a confecção de cada parte, eu vou te dando dicas e truques para você fazer o seu amigurumi da melhor forma possível. Seja você iniciante, esteja começando do zero, ou mesmo se você já faz amigurumi, pode ter certeza que você vai sair dessa oficina com um amigurumi mais bonito e mais profissional do que quando você chegou aqui. Então, não pule nenhuma parte do vídeo. Assista cada instrução e cada dica que eu te der. Isso vai fazer muita diferença no final. Talvez você tenha chegado aqui porque você quer encontrar no amigurumi um novo hobby para descansar, para relaxar ou até mesmo para ajudar no tratamento de alguma doença psicológica.
psicológica, como por exemplo depressão, ansiedade, pânico. E se esse é o seu objetivo, pode ter certeza que você está no lugar certo, porque o amigurumi é o hobby mais prazeroso de todos. E eu vou te provar isso nessas 4 aulas. Mas talvez você tenha vindo aqui porque você quer encontrar um amigurumi mais fácil, mais rico e que você consiga vender. Muita gente olha para um lado e para o outro e vê amigurumeiras vendendo e não consegue imaginar como que ela também vai poder vender e ter uma renda trabalhando dentro da sua casa. E talvez você está em busca desse amigurumi, seja para uma renda extra, complementar, se você trabalha fora ou trabalha em casa com outra coisa, ou seja, para a renda fixa, para a sua renda principal. E seja qual for o motivo que você está aqui, pode ter certeza que você está no lugar certo. E eu estou muito orgulhosa e muito feliz em fazer parte da sua jornada. E mesmo esse aqui sendo um evento gratuito, pode ter certeza que eu vou dar os meus 200% para te ensinar e te levar até você se sentir um amigurumeira profissional. E sabe por que eu realizo esse tipo de evento? Esses eventos gratuitos para ensinar o amigurumi? Porque o amigurumi simplesmente mudou a minha vida. Há 10 anos atrás, quando meu filho nasceu, eu decidi parar de trabalhar e ficar cuidando só dele. E no começo, a novidade de ter um bebê ali em casa e de cuidar e daquela fofurinha já era o suficiente para me manter ocupada e me manter feliz e satisfeita o tempo todo. Mas conforme o meu filho ia crescendo, eu comecei a sentir falta de algo a mais. E às vezes eu me sentia até culpada por me sentir assim. Afinal de contas, eu estava em casa, cuidando do meu filho, o meu maior tesouro, e fazendo o trabalho mais importante do mundo, que é sendo mãe. Mas a verdade é que eu me sentia frustrada. Eu queria voltar a trabalhar. Eu queria me sentir produtiva. Eu queria sentir que eu estava fazendo algo importante para as outras pessoas, além da minha família. E eu também queria ter o meu próprio dinheiro. Eu queria ter a minha independência financeira. Quando meu filho estava para completar 2 anos, eu comecei a entrar em um estado de depressão mesmo. Eu só chorava, eu estava nervosa o tempo todo, e quando terminava o dia, eu simplesmente me sentia inútil. As contas da casa não paravam de chegar, e a gente não tinha dinheiro nem para comprar uma panela de pressão nova, porque aquela panela velha não estava mais pegando pressão. Mesmo colocando o garfo assim atravessado e fazendo todos os armencos possíveis. A gente não tinha um liquidificador e a gente morava de favor na casa da minha sogra. A situação não estava nada boa e a minha depressão foi só piorando. E foi aí que eu conheci o amigurumi. Meu filho estava perto de completar os 2 anos e uma amiga minha, sabendo que eu estava procurando um presente que fosse barato e muito significativo para dar para o meu filho, ela descobriu o amigurumi e me mandou esse perfil do amigurumi dizendo: eu achei um presente que é a cara do Theo. E era um dragãozinho de amigurumi, um dinossauro, um dragãozinho de amigurumi verde, mais ou menos uns 25 centímetros. E eu entrei no perfil dessa pessoa e perguntei quanto custava esse amigurumi. Ela me disse que custava R$75 e eu simplesmente não tinha esse dinheiro. Apesar de ser um amigurumi super barato, né? Quem vende amigurumi sabe que isso nem é lucrativo. Mas eu simplesmente não tinha esse dinheiro. E aí eu fiquei muito triste, mas depois de alguns dias eu comecei a pesquisar mais sobre o amigurumi. E aí eu comecei a imaginar, será que eu consigo fazer esse amigurumi? Eu entrei no YouTube e descobri que amigurumi era só 5 pontos básicos: correntinha, anel mágico, ponto baixo, aumento e diminuição. O que você vai aprender aqui nessa aula. Então eu acessei o YouTube e fiz o meu primeiro amigurumi, gastando mais ou menos R$20, uma agulha de R$3, uma linha de R$10, um olhinho de 50 centavos e um pouquinho de enchimento. Em menos de um dia eu tinha feito o meu primeiro amigurumi. Um amigurumi nada bonitinho e nada perfeito, mas ele estava pronto. E depois que eu aprendi os 5 pontos que eu vou te ensinar hoje, eu sabia que eu podia fazer qualquer amigurumi que eu quisesse. E eu já estava pronta para fazer o amigurumi de verdade do meu filho. E aí eu fui fazer uma raposa de 30 centímetros. Eu demorei 1 mês para fazer essa raposa. Isso porque, apesar de ter aprendido os pontos base, eu não tinha um padrão que fosse fácil e rápido, criado justamente para ser rápido e lucrativo, como esse que eu vou te ensinar hoje. Mas mesmo gastando 30 dias para fazer aquela raposa, quando terminou, eu fiquei extremamente feliz. E não era só porque eu tinha gastado só R$20 para fazer um presente muito lindo para o meu filho, mas quando eu olhei aquela raposa nas minhas mãos, eu sabia que eu tinha criado, que eu tinha feito, que tinha nascido de mim. E isso, gente, não tem
preço que pague. É como você dar a luz a um amigurumi. É muito gratificante. E aí chegou a hora de presentear o meu filho. Eu coloquei numa caixa especial e dei pra ele. A princípio ele brincou ali um pouquinho com ele, achou interessante, mas o que eu não sabia naquela época é que o meu filho é autista. E ele não se interessava por nenhuma pelúcia e também não se interessava por amigurumi. Hoje ele faz amigurumi, mas não é pra ele. Ele faz pra ele vender. Fecha aspas. Naquela época ele não se interessava por amigurumi. E aí eu pensei, e se eu pegar esse amigurumi e vender e comprar o Lego que ele tanto gosta? Os únicos brinquedos que ele gostava era Lego e tampinha. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar Lego. Então o que ele tinha era mesmo tampinha. Aí eu pensei, e se eu vender esse amigurumi e ter dinheiro pra comprar o Lego de presente de aniversário dele? Mas eu não tava com as expectativas muito altas. Afinal de contas, eu não tinha experiência no amigurumi. Era o meu primeiro amigurumi. Então, provavelmente eu não venderia. Mesmo assim, eu tirei a foto do jeito que eu sabia e postei em um grupo de desapego do Facebook, porque eu não tinha Instagram, eu não tinha loja, não tinha marca, não tinha nome, não tinha absolutamente nada. Tinha só um grupo do Facebook onde eu comprava roupas usadas pro meu filho. E foi lá que eu postei essa foto, oferecendo esse amigurumi por R$100. Gente, R$100 era mais do que a moça lá com experiência do dinossauro tava cobrando de mim. Mesmo assim, em menos de uma semana, eu tinha vendido o meu primeiro amigurumi. E se eu achava que eu tava feliz em ver o amigurumi pronto nas minhas mãos, eu fiquei muito mais feliz quando eu recebi o dinheiro desse amigurumi nas minhas mãos. Porque a técnica do amigurumi, ninguém te rouba. Depois que você aprender nessa aula a fazer amigurumi, você nunca mais vai desaprender a fazer amigurumi. Você sabe que você consegue fazer o amigurumi que você quiser, quando você quiser. Então você pode vender que você consegue repetir o mesmo amigurumi. E você ter a técnica e ainda ter dinheiro na mão, um dinheiro que veio da sua criação, não tem preço. Aquilo me ajudou de tantas formas. Me ajudou a me sentir independente, me ajudou a me sentir criativa, me ajudou a me sentir empoderada, me ajudou a sentir independência financeira. Porque agora eu não precisava mais pedir pro meu marido dinheiro para comprar o presente do meu filho. Eu podia pegar o dinheiro e fazer o que eu quisesse com ele. Tudo bem que era só R$100, mas eu sabia que de onde veio aqueles R$100 poderia vir mais na hora que eu precisasse. Era só eu pegar a linha e a agulha e fazer mais amigurumis. E ganhar dinheiro com uma coisa que foi extremamente prazerosa de fazer era um sonho se tornando realidade. Depois disso, eu nunca mais fiquei nenhum mês sem ganhar dinheiro com o meu amigurumi. E com o tempo, as encomendas começaram a crescer e a crescer até eu alcançar R$3.000 todos os meses fazendo o amigurumi como meu salário de amigurumeira. E o amigurumi mudou a minha vida não apenas por ter criado algo legal, não apenas pelo hobby de fazer, mas a venda do amigurumi transformou a minha vida. Mais pra frente eu vou te falar como que o amigurumi me ajudou com a depressão, porque ele não me ajudou só na parte do hobby, mas o dinheiro do amigurumi também me ajudou a sair da depressão. Eu vou te falar depois. Mas agora você entende um pouquinho por que eu realizo essas oficinas gratuitamente para ensinar amigurumi e falar sobre a venda do amigurumi. O amigurumi para mim é muito mais do que uma profissão. O amigurumi mudou a minha vida e hoje eu mudo a vida das minhas alunas através do amigurumi. Dá uma olhada o que as minhas alunas falam depois que entram dentro dos cursos da Caco Amigurumi. Antes eu não tinha dinheiro para me comprar nenhum bombom. Nossa, meu telefone tava em casa, sério. Não quero nem te contar. Antes eu tinha um limite, eu só podia gastar R$500 ao mês no cartão. O sonho da minha mãe era poder ir um dia no Rio de Janeiro, No né? início eu tinha em torno de R$300, depois foi aumentando para 500, 700, 1.000, 1.200, entendeu? A minha vida, minha casa mudou muito, porque aí não passava a ser somente um complemento de renda, mas sim uma renda fixa. Vou fazer os meus cálculos para poder comprar o meu telefone, porque eu preciso. Eu vou olhar o que eu tenho para entregar ainda e o que eu já entreguei agora desse mês. Quando eu fechei embaixo, eu dei um grito. Aí eu já consigo pagar as contas daqui de casa, já consigo pagar a conta de luz, já consigo ajudar meu marido aqui em casa. Coisa que eu fiz logo de cara. Comprei a minha Tulip Red. E com o dinheiro do Minimins, fui eu, ela e minha filha. Outra coisa que eu fiz foi encher aqui, ó. Comprei uns 20 novelos de uma vez, assim. Uns toques com quase todas as cores. Fiz no Pix. Aí eu comecei, eu vou comprar meu celular, meu Deus, eu vou comprar meu celular. Eu não acreditava. Eu não acreditava.
posso comprar o que eu quero, consigo fazer meus horários, eu consigo cuidar da minha casa, consigo cuidar da minha filha, consigo ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. E agora eu compro bolo, eu compro refrigerante, eu vou conseguir comprar um ovo de Páscoa para meus filhos. Então foi para realizar um sonho dela e o meu. Eu levei a Isabela num cabeleireiro específico pro cabelo dela, que ela tem o cabelo cacheado, meio crespo, que não é barato. Foi um dinheiro também embora, viu? Queria um especialista. Fui lá e paguei pra me ensinar direitinho como cuidar do cabelinho dela. Eu consegui reformar minha casa, eu vivo muito bem mesmo. Eu não acredito que eu tô realizando esse sonho. Então isso me tocou muito, foi muito bom. Eu já consigo pagar o tratamento dos meus filhos. A consulta deles é 600 a 700 reais. Os remédios também eu já consigo comprar. Consigo ajudar na minha casa, ter mais tempo com os meus filhos, porque eu não preciso trabalhar fora, é viver um sonho. A minha renda principal é o crochê. E eu amo fazer, eu não me vejo trabalhando em outra coisa. É fazer o que gosta e curtir os filhos muito. Eu quero ser mãe, um dia eu ainda não sou, e eu quero ver meu filho crescer, eu quero trabalhar em casa. Entendeu? É isso que eu quero pra mim. Agora, meu Deus, eu nem olho fatura de cartão. Eu nem olho mais. Passando e luxando, bora lá. Tô se sentindo uma princesa, né? Todo cuidado só pra cabelo cacheado. Mas esse salão não é pra você, esse salão é só pra quem tem cabelo cacheado, da cor desse jeito. Já vou conseguir, né, fazer nossa casa. A gente já tem um terreno, já tem a maioria dos materiais. Eu tô tão feliz que, em nome de Jesus, este ano a gente sai do aluguel e faz a nossa casa. O que era um sonho se tornou realidade. Eu consegui comprar aquilo que eu quero e ter o tempo com os meus filhos, que é o mais precioso para mim. E eu sei que você pode estar se sentindo insegura. Eu entendi que a Ju conseguiu. Eu entendi que as alunas da Ju conseguiram. Mas será que eu consigo? Justo eu que nunca termino o que eu começo, eu escuto muito isso das minhas alunas. Mas a minha mãe tinha uma frase que ela me falava sempre que eu tava me sentindo insegura. Ela falava assim, ó: se Maria, que era mais nova, deu conta, você dá conta também. E essa frase significa: se alguém em situação semelhante à sua conseguiu, você consegue também. Não coloque empecilho para o seu sucesso. Eu vou estar aqui te guiando no processo de aprendizado do amigurumi. É como se eu estivesse aí dentro da sua casa, pegando na sua mão e te ensinando pontinho por pontinho. Eu vou te ensinar também como oferecer o seu amigurumi e como fazer as suas primeiras vendas. O que eu quero de você é que você assista todas as 4 aulas, porque se você não assistir, eu simplesmente não consigo entrar na sua casa. Então agora eu quero que você faça um compromisso comigo. E se você puder pegar uma caneta e um papel e escrever esse compromisso, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você cumprir esse compromisso. Escreve assim: eu, e aí você coloca o seu nome, me comprometo a fazer esse personagem e aprender os 5 pontos da técnica do amigurumi. E eu não vou desistir enquanto eu não sair dessa oficina com o amigurumi pronto. Agora que você escreveu, você assina e coloca em um lugar especial na sua casa. Ou até mesmo entrega para alguém que você ama, para sua filha, para o seu marido. E agora não é mais só um compromisso com você, é um compromisso comigo e é um compromisso com quem você ama. E aproveita e vai lá na nossa comunidade e escreve esse compromisso também. Eu tenho certeza que compartilhar isso com as suas colegas vai fortalecer não só a você mesma, mas também as suas colegas e até para eu mesmo saber que você está comprometida até o final. E por que eu escolhi esse amigurumi para ser o seu primeiro amigurumi ou para ser o amigurumi dessa oficina? Esse amigurumi que eu escolhi, ele é o mais rápido que eu já fiz na Kako Amigurumi. Eu criei esse padrão, esse corpinho, desde o início pensando na velocidade. Então, eu que tenho mais experiência, consigo fazer esse amigurumi em 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Você vai conseguir fazer ele em 3 a 4 horas. Eu quero que você se dedique 1 hora por dia para fazer ele junto comigo. Mas tem que ser 1 hora que você esteja só comigo. Manda o cachorro para fora da sala, pede pro seu marido cuidar dos seus filhos, ou então, se você trabalha de dia, para um pouquinho à noite e faz esse amigurumi junto comigo com linha e agulha na mão. Além desse amigurumi ser muito fácil, ele não tem nenhuma costura. Os braços e as pernas são integrados no corpo. Você vai fazer as pernas e depois você vai continuar fazendo o amigurumi ao redor das pernas e depois ao redor dos braços
e você vai integrar. A cabeça também vai ser integrada no corpo. Todo o corpinho não vai precisar de sustentação. Então você não precisa usar cola quente, você não precisa usar arame. A cabeça vai ficar firme no lugar. E eu vou te mostrar que apesar de ser um padrão simples e rápido, ele é um padrão bem estruturado e um padrão caro, um padrão que o seu cliente olha e sabe que é um produto valioso. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que o amigurumi não vende, mas sim, ele vende se for o amigurumi certo com as técnicas certas. Além disso, eu escolhi esse amigurumi porque ele faz parte de um conto, ou seja, de uma história. Existem mais personagens ao redor dele e quem compra esse personagem vai precisar comprar os outros personagens do livro. Então esse é um amigurumi que você vende em kit. Você não vai vender só um porquinho, você vai vender os 3 porquinhos e o lobo mau. Você não vai vender só a Chapeuzinho, você vai vender a Chapeuzinho, o lobo mau, a vovó e o lobo vestido de vovó. Você não vai vender só o João, você vai vender o João, a Maria, a bruxa, a casa de doce e por aí vai. Os contos é uma ótima opção para você começar com o seu negócio de amigurumi. Mas se você já faz amigurumi e não está conseguindo vender, pode ter certeza que esse padrão vai mudar o seu jogo dentro do amigurumi. Então agora que você já sabe o porquê que eu ensino essas oficinas e o porquê que eu escolhi esse padrão, vamos lá para a mesa para a gente começar a fazer o nosso amigurumi. Então vamos lá. Antes da gente começar a aprender como segura na agulha, como segura na linha, aprender o passo a passo, vamos saber qual é o material que a gente usa. E o primeiro material, o material base para a gente fazer qualquer amigurumi, é o fio. E o fio que eu mais gosto de usar no momento, o fio que eu estou usando no momento, é o fio Amigurumi Soft. Esse fio, para mim, é o melhor fio no momento, porque ele é leve. Ele é um fio misto e eu gosto bastante. Mas você pode usar qualquer fio para fazer esse mesmo projeto que eu estou te ensinando aqui. Você pode usar, por exemplo, o fio Balloon Amigo, que ele é bem parecido com o Soft, só que ele é um pouquinho mais fino. Ah, Ju, eu quero usar uma coisa completamente diferente. Você pode usar, por exemplo, lã. Essas lãs que a gente encontra até em papelaria, que é essa lã que solta os pelinhos assim mesmo. Eu até gosto do acabamento que dá esses pelinhos, principalmente quando é bichinho, porque ele fica bem felpudinho. Esse aqui é a lã família, mas você pode usar lã molê, enfim, qualquer lã que você quiser. Ou você também pode utilizar os fios de pelúcia, esses fios mais grossos mesmo, que é peluciado. O que você tem que prestar bastante atenção na hora de escolher o seu fio? É o tamanho da sua agulha, da agulha que você vai usar. Cada um desses fios você vai utilizar uma agulha de número diferente. Por exemplo, essa aqui é a agulha número 3 milímetros, tá escrito aqui, ó, agulha número 3 milímetros. E essa agulha, ela vai ser ideal pro amigurumi soft. E como que eu sei qual é a agulha para cada fio? No rótulo de cada fio vem dizendo qual é o número da agulha aqui, ó. Tá vendo um desenho de uma agulha de crochê? Aí tá escrito 2 milímetros a 4 milímetros. E aí eu uso a do meio, nem 2, nem 4, mas número 3. Mas se você quiser usar 2,5, 2,75, 3, 3,5, aí vai depender de você. Eu gosto de usar número 3. Então, para esse projeto eu vou utilizar o fio Amigurumi Soft e uma agulha número 3. Mas vamos dizer que você escolheu fio Balloon, né? Esse aqui, que é um pouco mais fino. Aqui tá dizendo para você usar a agulha número 3,5. Particularmente, eu usaria 2,75 nesse fio, porque ele é um pouco mais fino, ou até 2,5. Já que nesse da família, ó, você vê aqui a agulhinha de crochê, tá dizendo 3,5 também. Essa aqui eu usaria 3,5, tá? E, por fim, nessa aqui que é bem mais grossa, vamos ver, número 5, tá vendo? Então, você pode usar qualquer fio, desde que você escolha a agulha certa pro fio que você está utilizando. Então nós já temos aqui a linha, a agulha e o que mais que a gente precisa? Enchimento. O enchimento é a fibra acrílica que vai dentro do amigurumi para encher ele. E esse enchimento ele rende muito, viu, gente? Ele rende muito porque ele expande dentro do amigurumi. Esse enchimento é o mesmo que tem dentro do seu travesseiro. Então se você não tiver enchimento aí, não vai usar algodão, abre um travesseiro seu e usa o enchimento do seu travesseiro. Além disso, nós vamos utilizar também olhos com trava de segurança. Então, olha só, o olhinho com trava de segurança, ele parece um parafuso, tá vendo? E ele tem uma trava que parece uma porca, né? E quando você coloca ele aqui e aperta, ninguém mais tira. Então, isso dá uma segurança no seu amigurumi e ninguém nunca mais vai conseguir tirar o olhinho nunca vai sair do seu amigurumi. Então, esse olho aqui é o ideal para fazer amigurumi. Além disso, nós vamos utilizar também
agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro é essa agulha que tem um buraco maior para passar a sua linha e que tem a ponta um pouco mais arredondada para não furar os seus pontos. Nós vamos utilizar também marcador de ponto, esse tipo um cadeadinho aqui. Caso você não tenha esse marcador de ponto, você pode usar simplesmente um pedaço de fio de outra cor para marcar o ponto. Eu vou te mostrar como que você faz. Nós vamos utilizar também cola para você fazer os detalhes ali do olho, né? Fazer o detalhe branco no olho e também para colar o cabelo. E a cola você pode utilizar essa Tech Bond, que é a cola Super Bonder normal. Você pode utilizar a cola para artesanato ou até mesmo você pode utilizar a cola quente. E também alfinete de cabeça para marcar o lugar dos olhos, para posicionar o cabelo, posicionar as orelhas, o focinho. Enfim, é sempre bom você ter alfinete de cabeça, esse simplesinho que você encontra em qualquer armarinho. Lembrando que todos os materiais que eu estou utilizando aqui nessa aula foi comprado lá na loja Caco. A loja Caco é a nossa loja aqui e eu busco trabalhar sempre com os materiais que eu indico, que eu recomendo e com o preço mais acessível possível. E além disso, você vai utilizar uma tesoura e pode ser qualquer tesoura. Essa aqui é uma tesoura escolar, porque a única coisa que você vai fazer com essa tesoura é cortar o próprio fio. Então ela pode ser qualquer tesoura mesmo. E é só isso que a gente precisa. Gente, o custo para fazer um amigurumi é muito baixo, principalmente porque você não precisa de nenhuma máquina. A sua máquina vai ser a sua agulha. Então é muito barato para você iniciar no mundo do amigurumi. E antes da gente ir lá para nossa receita, eu vou te mostrar os 5 pontos básicos que você vai usar para fazer qualquer amigurumi. Então você vai treinar esses pontos aqui e quando você for fazer a sua receita junto comigo, você não vai ter nenhuma dificuldade. Antes da gente fazer os pontos, deixa eu mostrar para você como que a gente segura a linha e a agulha. Para começar, a agulha, existem várias formas de segurar ela. A forma que eu seguro ela é como se fosse uma faca, como se eu fosse cortar um bife. Então eu seguro dessa forma mesmo. Essa agulha, ela tem um cabo emborrachado, é perfeita para você saber aonde você segura. Tem até o lugar aqui, ó, para você colocar o seu dedo. Então, ela é muito boa. Então, nunca segure muito perto do gancho e nem muito na ponta da sua agulha. Você vai segurar aqui no meio dela. Eu gosto de segurar e deixar esse dedo aqui livre para eu ir segurando os meus pontos. Então você vai ver que eu vou estar sempre mexendo com esse dedo aqui para segurar os pontos na minha agulha. Então eu seguro dessa forma. Tem gente que segura como se fosse uma caneta. Eu não acho muito eficiente para mim. Então eu gosto de segurar assim como se fosse uma faca. A nossa linha nós vamos segurar da seguinte forma, ó. Eu vou passar a minha linha pelos 3 dedos. Esses dedos vão segurar a tensão do meu fio, não deixando ele ficar muito mole na minha mão. E vai passar por cima do seu indicador e o seu polegar vai segurar o seu trabalho. Dessa forma. Então esses 3 dedos, principalmente o mindinho aqui, ele vai segurar o seu fio. Não aperta muito, porque senão fica difícil, duro de trabalhar aqui. Mas também não deixa ele folgado, porque senão você não vai conseguir fazer os seus pontos. Então você vai passar pelos 3 dedos, por cima do seu indicador, aqui nessa primeira parte do dedo, e segurar o seu trabalho com o seu polegar. O primeiro ponto que a gente vai fazer é a correntinha. A correntinha é o ponto mais fácil de todos, é aquele ponto que a nossa avó ensinou pra gente lá quando a gente era pequeno. Esse é o ponto muito fácil. E para começar ele, nós vamos fazer um ponto corrediço, que é o ponto menos importante de todos no crochê. Eu faço um peixinho e coloco uma ponta aqui dentro. Qualquer um dos 2 lados que correr, seja esse, tá certo o seu ponto, tá? O importante é ele ficar no mesmo tamanho da sua agulha, tá vendo? Esse é o buraquinho que você tem que deixar, no mesmo tamanho da sua agulha. Agora você passa o fio grande, ó, pelos 3 dedos e por cima do seu dedo indicador. E você vai segurar essa ponta pequena e o seu trabalho. Tá vendo? Não deixa muito mole nem muito apertado. Agora a sua agulha, você vai deixar sempre o gancho como se fosse um anzol. Tá vendo que na ponta da agulha é como se fosse um anzol? Você vai deixar ele sempre virado para você. E às vezes você vai virar ele para baixo para passar pela sua alcinha. A alcinha é essa argola que fica na sua agulha. Então vamos fazer agora a correntinha. A gente passa por baixo do nosso fio, pesca ele com o nosso anzol, vira para baixo e tira da alcinha. Você fez sua primeira correntinha. De novo, passa por baixo do seu fio, pesca o fio, vira para baixo e tira
da sua argolinha. Observe que cada correntinha parece um V e o gancho da sua agulha parece um anzol. Se você entra na sua correntinha e tenta tirar o ponto com o anzol virado para você, ele vai enganchar no V e vai ficar difícil de sair. Por isso que toda vez eu entro, pesco o meu fio aqui e na hora de sair do V, eu viro para baixo para ele sair com facilidade pela parte de baixo do V. Então, vai funcionar dessa forma. Passo por baixo, pesco o meu fio e viro para baixo para ele sair aqui, ó, bem fácil no V. Lembrando que a largura ideal do seu ponto é simplesmente a largura da sua agulha. Se tiver correndo folgada, não folgado assim, ó, que cabe mais uma agulha aqui dentro, mas também não muito apertado, que fica difícil de tirar, mas o tamanho certinho aqui da sua agulha correndo facilmente. Passa por baixo, tira. Passa por baixo, tira. Passa por baixo, tira. No começo pode ser que a sua correntinha fique assim, ó. Uma maior, uma enforcada, uma maior e ela fica essa bagunça aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai treinar as suas correntinhas aí na sua casa. Lembrando, você vai segurar aqui bem pertinho, passa o fio aqui pelos 3 dedos por cima do primeiro e você faz uma correntinha, anda com o seu dedo. Faz mais uma correntinha, anda com o dedo mais para cima. Faz uma correntinha, sempre segurando bem pertinho, nada de ir fazendo a correntinha e deixando lá em cima. Não, vai sempre trazendo o seu dedo para ficar bem perto do seu último ponto. Fez um, anda. Fez um, anda. Fez um, anda. Tá vendo que às vezes eu uso esse dedo para segurar o meu ponto? Beleza, você aprendeu o primeiro ponto e esse aqui já vai te dar base para os próximos pontos, tá bom? Esse primeiro ponto é a correntinha. A sigla para correntinha é core, como tá aparecendo aqui na sua tela. Agora, nós vamos aprender o segundo ponto, que é o mais importante de todos. O segundo ponto é o ponto baixo. O ponto baixo é o ponto principal de todo amigurumi. É ele que faz a cabeça, o corpo, a roupa, a orelha, o nariz. É esse ponto que vai fazer o seu amigurumi inteiro. Então, vamos aprender agora e ele é bem parecido com a correntinha. Nós vamos pegar a nossa agulha, pula a sua última correntinha e na próxima correntinha, você entra com a sua agulha, pesca o seu fio de baixo para cima, tira, fica com 2 alcinhas, pesca o seu fio novamente, vira para baixo e tira das 2 alcinhas. Novamente, próxima correntinha, passo pela correntinha, pesco o meu fio, tiro, vou ficar com 2 alcinhas, pesca novamente e tira. Passo pela correntinha, pesco o meu fio, fico com 2 alcinhas, pesco o fio e tiro as 2 alcinhas. Esse é o ponto baixo. Qual é a altura certa do ponto baixo? Qual é a tensão certa do ponto baixo? Essa aqui é a cabeça do ponto, que é a que está na minha agulha agora. Isso aqui é a cabeça do ponto. E esse Vzinho aqui é o corpo do ponto. Esse aqui que a gente faz agora é o corpo do ponto. Aqui nós temos o corpo e aqui nós temos a cabeça. O próximo ponto que eu vou puxar aqui, essa alcinha, vai ser a cabeça do próximo ponto. Olha só, já é a cabeça do próximo ponto. Esse aqui tem que ficar bem apertadinho na sua agulha. Porém, o corpo do ponto, você pode deixar ele um pouquinho mais folgadinho, ó, como se coubesse metade de uma agulha dentro dele. E aí você vai tirar o seu fio mais facilmente. Assim que você terminar o seu ponto, ó, tirou. Assim que você terminar o seu ponto aqui, você não vai puxar a sua agulha assim. Você vai simplesmente puxou o seu ponto, fechou ele aqui, você já desce. Tirou a cabeça do ponto, já desce. Outra coisa importante, sentiu que o seu ponto tá ficando apertado, tá ficando folgado, nada de puxar no final. Terminei o meu ponto aqui, achei que ele ficou apertado e vou puxar. Se você fizer assim, vai ficar um monte de buraco e seu ponto vai ficar irregular. Desmancha o ponto. Sentiu que ele ficou muito folgado? Desmancha ele. Faz ele todo na tensão certa, mas nunca puxa o fio no final, ok? E vamos fazendo, treinando o seu ponto baixo. O ideal é que o seu ponto baixo fique todos do mesmo tamanho, com a mesma tensão. Passa por baixo, tira,
passa por baixo e tira as 2 alcinhas. Vamos fazendo isso até o final. E você aprendeu o ponto mais importante do amigurumi, que é o ponto baixo. Esse aqui é um trabalho plano. Se você quiser continuar trabalhando plano, você vai subir uma correntinha, lembra? Passa por baixo, tira, vira o seu trabalho, pula a correntinha que você acabou de fazer, engancha e volta fazendo ponto baixo até o final novamente. O trabalho plano, ele vai servir muito para fazer roupa e acessórios. Mas ele não é muito útil para fazer o amigurumi. O amigurumi nós vamos fazer ele com o trabalho espiral. Eu vou já mostrar para você como que a gente vai fazer. Mas você pode treinar o ponto baixo quantas vezes você precisar para se sentir confortável com essa nova técnica. Você vai ver que daqui a pouco você nem vai perceber que você está fazendo ponto baixo. Agora que você já treinou bastante, vamos para o próximo ponto, que se chama anel mágico. O anel mágico é um dos pontos mais difíceis para iniciante, mas ele é o ponto que você nem percebe que está fazendo depois que você aprende ele. Ele é o ponto inicial de qualquer amigurumi, ou melhor, da maioria dos amigurumis. E eu vou te ensinar agora como que você vai fazer o anel mágico, mas eu vou deixar aqui embaixo um PDF com uma imagem se você tiver alguma dificuldade. Mas eu acho que você vai conseguir aqui só olhando. Faz junto comigo, tá? Coloca a pontinha do fio no meio da sua mão e segura com o seu dedo polegar. Faz assim com os 2 dedos e faz um X com o seu fio, de cima para baixo. Tá vendo o X? Pega a sua agulha, passa embaixo do primeiro fio e em cima do segundo fio. Pesca ele dando a volta de baixo para cima e agora é só fazer uma correntinha. E tá pronto o seu anel mágico. Qual é a mágica desse anel mágico? É você puxar e ele fechar. Novamente, coloca o fio no meio da sua mão, segura com o seu polegar, dá a volta no indicador e no pai de todos, de cima para baixo, fazendo um X. Passa por baixo do primeiro fio, pesca o segundo fio, de baixo para cima e faz uma correntinha. Prontinho. Você tem um anel mágico. Então, nós aprendemos correntinha, ponto baixo e agora o anel mágico. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Segura com o seu dedo polegar bem pertinho aqui e você vai fazer juntando as 2 alcinhas do anel mágico e essa pequenininha aqui que sobrou. Pesca o seu fio, fica 2 alcinhas, pesca de novo e você tem o seu ponto baixo. Passa por baixo dos 2 do anel mágico, ou por dentro do anel mágico. Pesca o fio, fica com 2 alcinhas, pesca de novo e tira. Vamos fazer isso 6 vezes. 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai puxar o anel mágico para você ver o que acontece. Ele fecha. Tá vendo? Arruma ele direitinho e olha como ele fica. Isso aqui pode ser uma orelhinha, pode ser um focinho. Isso aqui já é uma parte do seu amigurumi. E esse trabalho que eu falei pra vocês é um trabalho plano. Agora eu vou te ensinar como que a gente faz um trabalho em espiral. Ou seja, ele nunca tem fim e você nunca precisa ficar virando o seu trabalho. Basta você enganchar a sua agulha no seu primeiro ponto agora e faz um ponto baixo. Quando a gente vai enganchar no próprio ponto baixo, a gente vai pegar essas 2 alcinhas à cabeça do ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo do espiral e agora eu preciso colocar o marcador. E esse marcador parece um alfinete de roupa de bebê, né? Coloca ele aqui. Se você não tiver um marcador desse, você pode enganchar um fio. Olha só, pega um pedaço de fio, tira a sua agulha, passa pelo seu primeiro ponto e coloca a sua marcação. Agora eu vou te ensinar o 4º ponto que a gente precisa para fazer o seu amigurumi, que é o aumento. O aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo buraquinho. Então a gente fez o primeiro ponto e vamos fazer agora o aumento, que é o segundo ponto no mesmo buraquinho. Então aqui a gente fez 6 pontos e eu vou fazer um aumento em cada ponto. Ou seja, 2 pontos em cada ponto. Ou seja, no final de 6 pontos eu vou passar para
12 pontos. Então, eu fiz o aumento, vou fazer novamente e eu tenho uma técnica para eu não esquecer se eu tô no primeiro ponto do aumento ou no segundo ponto do aumento. Veja que eu tô fazendo o meu primeiro ponto aqui, ó, essa alcinha tá sem nada, então vamos lá. Eu digo ao pro primeiro ponto e mento pro segundo ponto, no mesmo buraquinho. Ao, presta bastante atenção para você fazer no mesmo buraquinho o mento. Então, eu fico falando assim, ó, ao, mento, ao, mento e ao, mento. Você vai ver que aqui nessa receita, aqui nesse amigurumi, eu sempre vou colocar a receita aqui em cima. Então, olha só o que está escrito aqui. Volta número 2, a primeira foi o anel mágico. Volta número 2, aum, que significa aumento, em toda a volta. E entre parênteses está escrito 12, que significa que no final dessa volta nós vamos ter 12 pontos. E você pode conferir, cada volta você pode contar aqui, ó, a cabeça do seu ponto, a começar pelo ponto que está marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tiver dado 12, a sua volta está certa. Aí você tira o marcador do primeiro ponto, porque você vai começar o primeiro ponto da terceira volta. Faço o primeiro ponto e coloco a minha marcação. Sempre que você fizer o primeiro ponto, coloca o seu marcador. Por isso que eu gosto desse marcadorzinho aqui, porque eu acho ele mais fácil de colocar e tirar o tempo todo. Vou puxar mais ainda meu fio. E agora, gente, vou te ensinar o último ponto dessa nossa jornada. E depois disso, você vai ter aprendido todos os pontos bases para fazer qualquer amigurumi. Esse ponto que eu vou te ensinar agora é a diminuição. A gente acabou de aprender o aumento, onde você transforma um ponto em 2 pontos. Mas agora eu vou te ensinar como você transforma 2 pontos em um ponto só. E é desse jeito. Lembra que eu falei que a cabeça do ponto tem a alcinha da frente, que é a que está perto de você, e a de trás, que é a que está longe de você. Você vai pegar agora só a alcinha da frente do primeiro ponto, gira e pega a alcinha da frente do próximo ponto. E você vai fazer um ponto baixo normal. Às vezes você precisa dar uma reboladinha na sua agulha para tirar. De novo, alcinha da frente do primeiro ponto, gira, alcinha da frente do segundo ponto e puxa, fazendo um ponto baixo normal. Você transformou 2 pontos em um ponto só. Mais uma vez, alcinha da frente, pegou 2 pontos, puxa, formando um ponto só. Vamos fazer mais uma vez. E mais uma vez. Olha como ele vai ficando. Você aumentou e agora você diminuiu. Com esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer amigurumi. Agora que você já aprendeu esses 5 pontos, se você quiser praticar um pouquinho antes de começar a nossa aula, tá tudo bem. Mas se você quiser já praticar lá na nossa aula, vem comigo, porque agora vai começar o verdadeiro passo a passo. Então agora vamos finalmente começar a nossa chapeuzinho. E pra gente fazer a nossa chapeuzinho, nós vamos utilizar as cores vermelho, afinal é chapeuzinho vermelho, azul para fazer o vestido, vamos utilizar o marrom para fazer o cabelo e o sapato e branco para fazer a calcinha e a meia. E também a cor da pele dela, que você pode escolher. Eu tô usando aqui o bege, mas você pode usar a cor que você preferir para fazer a pele dela. Nós vamos utilizar essas 5 cores aqui na aula de hoje, mas tem algumas cores aqui que são descartáveis, tá? Que você pode tirar se você preferir. A primeira é a branca, porque o branco a gente vai fazer a calcinha, um detalhe da calcinha e a meinha, mas você pode fazer ela sem essa meinha e com a calcinha azul da cor do vestido. Olha aqui, tô fazendo esse aqui com fio chenille, que é um fio bem maior, olha a diferença do tamanho, e você vê que ela não tem a meinha, tá vendo? Do sapatinho a gente passa direto pra perna. E a calcinha, como fica embaixo do vestido, você poderia fazer ela também de azul. Então, se você não tiver o fio branco, não vai fazer falta. Outra cor também que a gente poderia tirar, se você
preferir é o azul, porque você pode fazer o vestido dela também na cor vermelha. E aí, ela ficaria utilizando apenas 3 fios, vermelho, pele e cabelo. Então, você usaria apenas esses 3 fios. É bem legal você saber disso, porque caso você queira comprar um fio como o chenille, que é um fio um pouco mais caro e mais grosso, você sabe que você não precisa comprar as 5 cores, mas você pode comprar 3 cores. Além disso, você também pode adaptar a cor da pele dela para fazer de uma cor mais escura. O cabelo dela você pode fazer preto, pode fazer loiro, pode fazer da cor que você quiser. Inclusive, você pode fazer ela sem o chapeuzinho e ela vai virar uma boneca, uma bonequinha para brincar aí, uma bonequinha mais genérica, né? E personalizar também para outros personagens. Essas são as dicas, mas aqui na aula eu vou utilizar essas 5 cores e vou utilizar o olhinho com trava número 9. E a primeira parte que nós vamos fazer da nossa chapeuzinho são os braços. Por que os braços? Porque essa boneca, ela tem os braços integrados. Então a gente vai fazer os 2 braços separados e depois a gente vai confeccionar os pezinhos, vai juntar os pezinhos, vai fazer o corpinho e depois vai integrar os 2 bracinhos e já subir fazendo na cabeça. Por isso a gente precisa ter os bracinhos já pronto na hora da gente fazer o corpinho. Então na aula de hoje nós vamos fazer os bracinhos e depois nós vamos fazer as perninhas. Amanhã nós vamos fazer o vestido e integrar todas essas partes. Então na aula de amanhã você vai ter a parte de baixo da chapeuzinha todo prontinho, tá bom? Então vamos começar com o braço. E o braço nós vamos utilizar aqui o fio da cor da pele que você escolheu e nós vamos fazer o anel mágico que você acabou de treinar nos pontos iniciais. Coloca o fio no meio da mão, segura com o seu polegar, faz um X, pega a sua agulha, passa por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, dá a volta de baixo para cima e faz uma correntinha. Prontinho. Aqui está o nosso anel mágico. Se você ainda não conseguiu fazer, volta o vídeo um pouquinho e faz junto comigo. Agora nós vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Vamos pegar esses 2 fios aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o meu anel mágico. E agora vamos fazer 6 aumentos na volta número 2. Essa aqui foi a volta número 1. E agora na volta número 2, lembra, a gente não vai pegar mais dentro do anel, mas a gente vai pegar nas alcinhas aqui, ó. Nas alcinhas do ponto, do primeiro ponto. E aí eu faço um ponto baixo, coloco o meu marcador e faço mais um ponto no mesmo ponto, porque eu vou fazer aumento. Então, volta número 2, aumento em toda a volta. Fiz o au e agora eu vou fazer o mento. Mento. E au. E mento. Ponto, 2 pontos no mesmo ponto. E au. E mento. E au. Mento. E au. Mento. E por último, aumento. No final dessa volta, a gente tem que ter 12 pontos. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até contar toda a volta tem que dar 12 pontos. Deu 12 pontos, vamos tirar o marcador para fazer a volta número 3. Mas antes de fazer a volta número 3, vamos apertar bem esse anel mágico, porque olha só, ainda cabe uma agulha aqui dentro. É sempre bom você apertar o anel mágico na segunda volta, tá? Então, a gente segura aqui atrás, não puxe ele o contrário do que você veio, mas você vai puxar na direção do fio. Puxa bem, cuidado para não arrebentar o fio, mas puxa bem até você sentir que o buraco do anel mágico está bem fechadinho. Agora vamos para a volta número 3. Na volta número 3 nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Faço meu primeiro ponto, coloco meu marcador e agora eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. 1, 2, cada ponto um ponto. E ele vai emborcando, ó. Só que ele vai emborcando pro lado contrário, que é o lado do seu dedo. Aí você vem e desemborca ele pro outro lado. E continua aqui. Se o seu primeiro amigurumi não ficar lindíssimo, não tem problema, tá? Você está aprendendo. Então, tenha paciência com você. Mas eu acho que você seguindo todas as técnicas e as dicas que eu tô dando aqui, seu amigurumi vai ficar bem lindinho. Agora nós vamos fazer a volta número 4. Nessa volta a gente vai fazer 2 pontos
e uma diminuição. Então, 1 ponto. Coloca o marcador. Pode dobrar aqui o seu trabalho para ficar mais fácil. 2 e diminuição. Alcinha da frente, gira, alcinha da frente e faz o ponto baixo. Transformou 2 pontos em 1, como você aprendeu agorinha. Agora 2 pontos, 1, 2 e agora a diminuição. Alcinha, alcinha. E 2 pontos, ponto baixo, ponto baixo e diminuição e puxa. E agora você vai ter 9 pontos no seu trabalho. Vamos tirar o alfinete, coloco isso aqui tudo para dentro, não precisa cortar esse início, esse fio que sobra, ele vira enchimento, tá? E agora nós vamos fazer 2 voltas com ponto baixo em toda a volta, volta 5 e 6, ponto baixo em toda a volta. Então, ponto baixo, coloco o marcador, essa é a volta 5. E olha só, o mais legal de você fazer um amigurumi seguindo pelo vídeo, ao invés de fazer seguindo só pelo PDF, é que você vai entendendo as técnicas e não apenas o amigurumi em si. Cada detalhe de confecção que você vai aprendendo, como tensão do ponto, acabamento, troca de cor, cada coisa dessa você vai aprendendo em vídeo e você consegue aplicar nos outros amigurumis. É por isso que a aula em vídeo é tão superior a um PDF, a uma receita escrita apenas. E você vê que aqui tem as duas coisas, tem o PDF escrito aqui, a receita escrita, mas também tem as técnicas, né, explicando aqui cada uma das técnicas. Agora eu vou fazer a volta número 6, na verdade. Então faço meu primeiro ponto e coloco o seu marcador. E por que é tão importante, gente, saber das técnicas? Ó, volta número 6 é ponto baixo em toda a volta novamente. Por que é tão importante saber das técnicas? É importante porque você vai ganhando confiança para aceitar qualquer pedido. Então aqui você está fazendo a Chapeuzinho Vermelho, mas pode ser que a sua cliente peça a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Ou pode ser que ela peça outra boneca qualquer. Ah, você faz a Emília e você consegue fazer a Emília utilizando esse corpinho aqui da Chapeuzinho. Então as técnicas que você aprende em vídeo, você usa não só nesse amigurumi, mas em qualquer outro amigurumi que você for fazer. Agora na volta número 7, nós vamos fazer 3 pontos. Então, 1, colocar o marcador, 2, 3 e uma diminuição. Diminuição. E agora 4 pontos. Isso porque a gente vai diminuir para 8 pontos. Então a gente vai fazer apenas uma diminuição nessa volta. Quando terminar aqui a volta, confere se deu 8. E seguimos. Próxima volta, volta número 8, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Essa é a última volta. Ponto baixo, até chegar na nossa marcação. E agora eu vou te mostrar um exemplo do que eu acabei de falar sobre o vídeo ser superior a uma receita escrita, por exemplo. Aqui, se eu fosse escrever isso aqui em um PDF, eu falaria assim, ó, corte o fio e arremate. Seria isso. Mas aqui eu vou te mostrar como que a gente vai fazer esse arremate para não escapulir. Próximo ponto, você vai fazer um ponto deslizado, que é, você puxa o seu fio e tira ele do ponto. E agora você vai fazer uma correntinha. Olha que ponto diferente. Aí você corta o seu fio, deixando alguns centímetros, ó, uns 10 centímetros, e você vai puxar até enforcar a sua correntinha. Isso aqui vai selar e não vai deixar o seu último ponto escorregadio. Ele vai ficar firme o suficiente para a gente integrar no braço depois. Então você vai finalizar aqui, ó, com um ponto deslizado, um ponto baixíssimo e uma correntinha enforcada, tá vendo? Isso aqui que eu tô te ensinando, você vai fazer a finalização em qualquer trabalho que você queira que a último ponto aqui não fique escorregadio. Então, são técnicas, pequenas
algumas técnicas que eu vou te ensinando no decorrer de cada amigurumi, que vai fazendo você se sentir confiante e realmente uma profissional do amigurumi e executar os seus amigurumis com muito mais segurança. Por isso que é tão legal você participar de uma oficina como essa. Eu espero que você já esteja amando essa oficina, porque ainda tem muita coisa boa por aí. Agora, você vai voltar o vídeo um pouquinho e vai fazer o segundo braço, exatamente da mesma forma que você fez o seu primeiro braço. E aí você vai ter 2 bracinhos, o braço direito e o braço esquerdo. Quando você terminar, aí você vem pra gente fazer agora as 2 perninhas. Você terminou os 2 bracinhos, agora vamos fazer as perninhas. Para fazer as perninhas, nós também vamos começar com um anel mágico, então coloque o seu fio no meio da mão, segure com o seu polegar, faz um X. Falei pra você que a maioria dos amigurumis começam com o anel mágico. Por isso que daqui a pouco você vai estar profissional no anel mágico, não precisa se preocupar com ele. Então nós vamos passar por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, pesca, de baixo para cima, tá? E faz uma correntinha. Prontinho, nós temos um anel mágico. Agora nós vamos colocar 8 pontos nesse anel mágico. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora vamos puxar o nosso anel mágico, fechando. E agora na volta número 2, nós vamos fazer aumento em toda a volta. Faço primeiro o au, coloco o meu alfinete e agora eu sigo fazendo o mento. E vamos fazer isso em toda a volta. Au, mento. Au, mento. Au, mento. E por que que a gente fez 6 pontos aqui e aqui a gente está fazendo 8 pontos? Porque quando você faz uma volta com 6, ele vai ficar mais redondo. E quando você faz uma volta com 8, ele vai ficar mais plano. Então a gente quer que a parte de baixo do pé seja mais plana. E a mãozinha que ela fique realmente redondinha. E essa é uma grande importância, tá, das aulas. É você saber o porquê você está fazendo cada coisa no seu amigurumi. Tem muita gente que faz amigurumi há anos e não sabe o porquê que está executando o amigurumi daquela forma. Então agora você vai puxar o seu anel mágico até fechar bem e vamos para a volta número 3. Na volta número 3, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, na 3 e na 4. Então, ó, ponto baixo, coloco o meu marcador e vamos ponto baixo na volta 3 e na volta 4. Volta número 3, desemborco ele, ó. E agora na volta número 4, mais ponto baixo em toda a volta. Esse sapatinho você poderia fazer ele em azul, tá? Em branco, na cor que você preferir. Nós estamos fazendo ele em marrom para aproveitar a cor do cabelo. E você sabe, falando em aproveitar fio, você sabe quantos novelos de fio você usa para fazer no padrão do contos, nesse padrão que eu tô te ensinando aqui? Você gastaria apenas um novelo. A gente só tá gastando mais de um novelo porque a gente tá usando várias cores. Mas você vai ver que no final você vai ter a maior parte do novelo das suas cores que você escolheu. Mas se você fizesse ela toda no marrom, vamos dizer assim, você gastaria apenas um novelo. Então, o custo para você fazer uma chapeuzinho vermelha dessa é de menos de R$20, considerando aí preço de R$15 um novelo desse, mais ou menos R$1 de enchimento, R$1 do olho, e é isso.
Na verdade, o custo ficaria aí cerca de R$17 para você fazer um chapeuzinho dessa aqui. E você consegue vender ela por R$150. Agora imagina você vendendo uma chapeuzinha, um lobo mau, uma vovó e um lobo mau fantasiado de vovó. Faz as contas, é 4 vezes 150, que dá R$600, um kit só. É muito bom mesmo. Agora nós terminamos a segunda volta de ponto baixo, nós vamos para a volta número 5. Nós vamos fazer 4 pontos. Então, um ponto. Coloco o marcador. Um ponto. 2, 3 e 4. E agora você vai fazer 4 diminuições. Uma diminuição, você já sabe fazer a diminuição, né? Alcinha da frente, ponto baixo. 2, alcinha da frente, 3, alcinha da frente, 4. E agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Tiro o alfinete, coloco esse fio para dentro do pezinho e agora nós vamos mudar para o branco. Se você for fazer a meinha, você troca para o branco agora. Se você não quiser fazer a meinha, você já pode trocar para a pele, tá? Para a cor que você escolheu da pele. Então, como que a gente vai fazer a troca de cor agora? Você vai desmanchar o seu último ponto, deixando só as 2 alcinhas. Ou você pode desmanchar o seu último ponto inteiro e você começa a fazer ele, pega a alcinha, mas ao invés de terminar, a gente corta o fio. E agora você pesca o fio branco, ó. Dobra o fio branco, pesca e termina o ponto com o fio branco. Agora a gente vai amarrar as 2 pontas, não amarra muito apertado, tá? E coloca tudo isso para dentro do pezinho, que já serve de enchimento. Agora nós vamos fazer uma volta em sate. O que é sate? Somente na alça de trás. O ponto que você pega, ele tem uma alcinha na frente, que é a mais perto de você, e a de trás, que é a mais longe de você. E geralmente a gente pega as 2 alcinhas, mas agora a gente vai pegar só a de trás, que é a que está mais longe de você. E a gente faz um ponto baixo normal. De novo, só a de trás, só a que está longe de você, e faz o ponto. Isso vai fazer com que deixe um acabamento, a alcinha da frente vai formar uma linha e vai deixar um acabamento como se o sapatinho tivesse vestido nela mesmo, calçado nela. Tá vendo que fica uma linhazinha aqui, ó? Deixa um acabamento bem bonitinho. Só na alça de trás, até chegar lá na troca de cor. Esse detalhe aqui fica bem bonitinho, mas é só uma linha mesmo que a gente vai fazer com o fio branco. Prontinho. Aqui no último ponto, a gente começa ele e a gente já troca pro fio bege, tá? Então, aqui no último ponto, a gente começa o ponto, ó, no último ponto, puxa e já troca pro fio bege. Então, a gente vai cortar o fio branco e a gente pega o fio bege agora, pesca ele aqui e tira, finalizando o ponto com o fio bege. Fácil ou difícil essa troca de cor, gente? Coloca aí nos comentários. Se você não entender qualquer parte aqui, é só voltar o vídeo um pouquinho, tá? Agora, a próxima volta, nós vamos fazer em sate de novo, porque eu quero que deixe o fiozinho aqui, né? Olha como ficou bonitinho aqui a alcinha da frente que sobrou, que a gente não pegou, fazendo a bordinha do sapato. Agora, nós vamos deixar aqui também fazendo a bordinha da meia. Então, a gente vem aqui só na alcinha de trás e faz o ponto baixo. Vou fazer isso em toda a volta, ó. Só na alcinha de trás, fazendo o ponto baixo em sate. Mais um ponto que você aprendeu hoje, hein? Sate, somente na alça de trás. Terminamos aqui a volta número 7. E agora vamos para a volta número 8. Na volta número 8, a gente vai pegar as 2 alcinhas mesmo, ó, ponto baixo normal, pegando nas 2 alcinhas.
Vou até colocar o marcador. E vamos fazer ponto baixo em toda a volta. E terminamos aqui a primeira perna. Quando terminar a primeira perna, você vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no braço. Você vai tirar o alfinete, vai fazer um ponto baixíssimo ou um ponto deslizado e vai fazer uma correntinha e enforcar, cortar o fio, e você vai ter a sua primeira perna selada aqui pra gente pegar ela e integrar ela no corpo. E aí você vai fazer a segunda perna. Volta o vídeo e faz a segunda perna. A única diferença é que a segunda perna você não vai finalizar. Você vai deixar ela, terminou a volta número 8, você vai pegar a sua agulha, vai colocar aqui, ó, espeta ela no seu fio, tá vendo? Deixa o seu amigurumi na agulha, espeta ela no seu fio, porque amanhã a gente vai continuar a partir dessa perninha. Então você vai guardar aí, ó, seu bracinho, a sua perninha, e amanhã a gente vai integrar isso aqui tudo fazendo o corpinho da nossa chapeuzinho, tá? Amanhã nós vamos fazer o corpinho e vamos fazer também esse vestido lindo, tá? Agora, eu não sei se você sabe, mas a gente já fez a capa da chapeuzinho lá no aquecimento, há 2 semanas atrás. Se você ainda não fez a capa da chapeuzinho, aproveita que você já terminou de fazer os membros da chapeuzinho e vai lá fazer a capa da chapeuzinho. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo para você fazer a capa da chapeuzinho. E amanhã você já vai sair da aula com o corpinho da chapeuzinho prontinho. Depois de amanhã a gente vai fazer a cabeça e na última aula a gente vai finalizar ela com o cabelo e os últimos detalhes. E aí, o que você achou? Achou difícil? Ou você teve facilidade para fazer? Se você tá tendo dificuldade ainda, eu sugiro que você pause o vídeo, pegue a sua agulha e vá fazendo junto comigo, pontinho por pontinho. Não tenta assistir tudo e depois colocar em prática, porque senão você vai ter dificuldade. Um curso em vídeo como esse é muito importante porque a gente vai fazendo juntas. E todas as dúvidas que você vai tendo no processo, eu vou estar respondendo simultaneamente aqui para você. Agora, se você teve alguma dificuldade específica, pode usar a nossa comunidade secreta da Oficina Era Uma Vez. Lá, a minha equipe e as suas colegas vão estar disponíveis para te responder e para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e eu te espero na aula de amanhã. Se você gostou da aula de hoje, a aula de amanhã vai ser a mais gostosa do mundo, porque nós vamos fazer o corpinho e nós também vamos fazer um vestido muito fofo. E se você gostou dessa aula, não esquece de comentar aqui embaixo. Comenta se você teve alguma dificuldade ou se você conseguiu fazer sem nenhuma dificuldade. E não esquece de me seguir aqui embaixo. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Até amanhã!